Então, bora lá, pessoal, continuar com o nosso desenvolvimento da UART. Nós fizemos no vídeo passado a inicialização da UART, né, através do código que foi dado no datasheet do ATmega 328P. Nós determinamos essa função que está aqui. Que está aqui no nosso código. Isso aqui é o main, por enquanto a gente não está usando isso. Que está aqui. Essa foi a função que nós fizemos no vídeo passado. Essa aqui é a init, né? Então vamos agora fazer continuar com o desenvolvimento do código e fazer a função de transmit e receive para a gente poder finalmente usar a UART no Arduino Nano. Então bora lá, eu vou dividir a tela em duas aqui. Então aqui diz, vou fazer assim por enquanto. Então aqui diz, para fazer a transmissão de dados, né, para começar a setar o transmissor da UART. Então aqui diz que o transmissor, né, da UART vai ser habilitado se a gente setar o bit TXN, que é o Transmit Enable, do registrador CSRB. Então o CSRB, se a gente for nos registradores aqui, o CSRB, esse aqui, ele vai ter um bit chamado TX-Enable, que é esse bit número 3 aqui. Então a gente tem que setar esse bit a 1. É isso que ele está dizendo, né? Vou fazer assim, mais fácil. Então tá, então quando o transmissor for habilitado, né, o porto de operação, a operação normal do porto, né, do TX, do pino TX, né, vai ser setado para ser usado como ART, e a função vai ser definida como uma transmissão serial, né, de saída, né. Aí ele fala, né, o baud rate, o modo de operação, o formato do frame devem ser setados antes de fazer qualquer transmissão, que foi o que nós fizemos aqui na inicialização, né. Então tá, então aqui ele define como mandar frames, né, de 5 a 8 bits de dado. Então, como nós definimos 8 bits de dados, nós vamos ali na inicialização, nós vamos usar esse código aqui, né, esse código. Então o que ele fala, né? A transmissão de dados é iniciada fazendo load, né, do buffer de transmissão com o dado a ser transmitido, né? Então o que ele quer dizer? Ele quer dizer que a gente tem que iniciar a transmissão de dados colocando os dados no buffer para ser transmitido, né? Então é isso que ele vai fazer bem aqui. Então aqui nesse parágrafo ele está descrevendo exatamente como a coisa acontece no hardware, né? O CPU, né, vai carregar, né, o buffer de transmissão, escrevendo na locação, no local do I/O, do DR. Aí o buffer de transmissão vai ser movido para o Shift Register quando o Shift Register estiver pronto, estiver disponível para mandar um novo frame. Então quando ele fala aqui que o dado que está dentro do buffer, né, vai ser movido para o Shift Register. Quando o Shift Register estiver disponível para mandar, quer dizer que a gente tem que esperar que o Shift Register esteja disponível para mandar o frame, né? Então, para esperar, é isso que ele faz bem aqui nessa linha aqui. Né? Ele vai esperar que o buffer de transmissão esteja livre, esteja vazio, para aí sim mandar. Então é aqui que a gente faz o polling, ou seja, espera que o buffer de transmissão esteja pronto. Vem aqui. Então aqui ele faz
o shift register vai ser então, né, carregado, né, com o dado aqui, com o novo dado, se ele estiver no estado idle, né, ou imediatamente após o último stop bit da transmissão prévia. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? O shift register vai estar pronto se ele tiver parado, se estiver idle, se ele estiver, né, sem operação nenhuma, ou então depois que a transmissão anterior terminar. É isso que ele faz. Então, a transmissão anterior terminando, ou então o buffer, o shift register lá parado esperando, quer dizer que ele está pronto para começar a nova transmissão. É isso que ele está dizendo aqui. Então, quando o shift register já tiver um novo dado, né, ele vai transmitir um frame completo na taxa dado pelo baud register, ou seja, ele vai transmitir no baud rate que a gente já tiver definido. É isso que ele fala aqui nesse parágrafo. Então aqui ele vai dar um exemplo de como fazer a transmissão, fazer a função transmite usando o polling, né, que foi o que nós falamos. Então bora lá fazer isso então. Então aqui eu vou fazer uma nova função, vou chamar void. Eu estou usando o art, né? O art transmite. E ele dá como argumento da função unsigned int, não, isso é char, né? Char data. Então vamos lá. Então o que ele faz aqui, primeiramente, vou colocar espera pelo buffer de transmissão estar vazio, que é isso que esse while, essa condição de espera vai fazer. O CSRNA é o registrador, né, todo. Então o CSRNA, vamos lá para esse registrador. Esse aqui. O CSRNA é o registrador todo. E ele vai fazer uma operação OR uma operação OR do registrador todo com o bit o DRE, né? Esse bit aqui, esse bit 5. Aqui é o bit 5, o que ele diz que fala do bit 5? Tá aqui. O registrador de dados da usart vazio, né? Então aqui, essa flag, né? Essa flag, esse bit, ele indica que o buffer de transmissão está pronto para receber novos dados. Se o DRE, se o bit é 1, o buffer está vazio. Então, e por isso está pronto para ser escrito. Então, ou seja, quando ele fala aqui, quer dizer que esse bit estando a 1 me sinaliza que o buffer está pronto para ser escrito. Então eu tenho que testar se essa condição vai ser 1. Então que o código, exatamente isso que o código fala bem aqui. Que ele vai dizer assim: enquanto o CSR, nós estamos usando o R0, né? Se eu fizer uma operação AND desse registrador com o bit A1, o DR é 0. Então, eu faço essa operação do registrador todo com o bit 3, e se o bit 3 é A1, enquanto esse bit 3
não for 1, por isso o ponto de exclamação aqui, eu espero. Ou então, vou ser isso aqui também. Ou seja, enquanto o bit 3, que é foi o bit 3, né? O bit 3 ou o bit 5, já não me lembro agora. Mas enquanto esse bit é o 5, enquanto esse bit 5 não for 1, eu não faço nada. É isso que essa expressão está me dizendo aqui. Ou seja, de novo, né? Eu vou fazer uma operação AND do registrador todo com esse bit aqui, que é o bit 5 do registrador. Enquanto ele não for 1, eu não faço nada. Quando ele for 1, aí sim eu já faço alguma coisa. O que é essa alguma coisa? É colocar os dados no buffer, né? Ou seja, enviar os dados, que é na verdade o DR0 que nós estamos usando, igual a data, que é nada mais do que essa data bem aqui, né? Esse UDR0 também é um registrador, vamos lá ver ele aqui. Esse UDR0, ele é o próprio registrador de dados, né? É o que vai, que é o espaço de memória do microcontrolador, da UART, do periférico UART, que vai estar pronto para receber os dados. Então a gente está colocando o dado, qualquer dado que a gente usar aqui, nesse registrador. Então é isso. É só isso que ele fala, que essa aqui é a função para transmitir dados, né? Pronto, tá feito. Então aqui ele fala, olha, a função simplesmente espera pelo buffer de transmissão estar vazio, né? E como é que ele faz isso? Checando o flag UDRE, esse flag vem aqui. Então toda vez que ele faz esse while loop, ele na verdade está checando se aquele bit, o bit 5, ele realmente foi a 1. Enquanto ele tiver a 0, ele não faz nada. No momento que ele tiver a 1, aí essa condição aqui é falsa e a gente pula para a próxima linha do código, que é, na verdade, colocar os dados no buffer. Tá feito. Essa é a função de transmissão, né? Aqui nessa eu vou salvar aqui e vou só colocar essa assinatura no nosso ponto H, né? Pronto. Aqui o datasheet continua, ele vai falar agora como é que se faz para mandar frames com 9 bits de dados, né? Mas a gente não vai fazer isso aqui porque a gente não está fazendo 9 bits de dados. Mas se vocês quiserem, façam em casa, tarefa de casa. Façam em casa na plataforma de vocês, né? Aqui ele vai falar da transmissão de flags, as interrupções. Como a gente não está fazendo com interrupções agora, a gente não vai falar sobre isso agora, né? Ele fala aqui de novo no DRE, que é esse aqui, mas ele fala a mesma coisa que ele falou lá em cima, né? Que a flag indica se o buffer de transmissão está pronto para receber, ou seja, é a mesma coisa, né? Receber novos dados. A gente vai pular essa seção também, porque a gente vai falar melhor sobre ela quando a gente for falar sobre interrupções. Ele fala sobre o gerador de paridade, né? E como desabilitar o transmissor. A gente vai falar sobre isso depois. E agora ele vai explicar como fazer a função de recepção de dados na UART de recepção, né? Que é a próxima função que a gente vai escrever, né? Então, o que ele fala aqui? Essa foi rápida, né? O que ele fala aqui? Então, a função receiver, a função de recepção da UART, ela vai estar habilitada escrevendo. Se a gente escrever o bit RxNE, o bit Receive Enable, nesse registrador, isso aqui é o CSRB, né? Então, quando o receptor está habilitado, né,
o pino de operação vai ser setado como recepção e o AWART vai ser usada como recepção, como se recepção serial input, né? Então, para receber os frames, né, entre 5 e 8 data bits, né, ele vai explicar como a coisa é feita, né? Então, assim, o receptor ele começa a recepção de dados quando detecta o start bit. Então, quando no frame, quando nós temos o frame, quando começa o start bit, quer dizer que a recepção da WART ela pode começar a recepção de dados, né? Então, aqui ele explica detalhadamente como acontece no registrador, no hardware da coisa, né? Então, cada bit que se segue, né, ao start bit, depois do start bit, cada bit vai ser sampleado, né, na taxa que é igual ao baud rate ou do clock. Aí vai ser shiftado para o shift register de recepção, né, até que o primeiro stop bit é recebido. Ou seja, então, quando começa a recepção, ele vai recebendo no buffer, recebendo os dados até que o stop bit aparece. O stop bit a gente já sabe que é a condição que indica para o periférico, que indica para o ART que a recepção terminou, né? Então ele fala que quando o primeiro stop bit é recebido, né, então quer dizer que o frame completo já está presente no buffer de recepção, no shift register de recepção, né, e então quer dizer que o conteúdo do shift register vai ser movido para o buffer de recepção. E aí, a partir daí, o buffer de recepção pode então ser lido, né? É isso que ele fala aqui. Então, como é que a gente faz essa função? Como é que a gente escreve a função para receber os dados mesmo, né? Aqui, tá aqui, ele diz aqui. Então vamos lá fazer isso. Assigned char wart receive. E essa função é void. Então é a mesma coisa, a gente vai fazer espera pelos dados, né, serem recebidos. Então a gente vai fazer de novo uma condição de espera. O que ele diz aqui? O CSR0A, fazer um AND com X C0. Eu vou fazer. Então, o que ele fez aqui? Vamos entender o que foi que ele fez aqui. Lá no registrador, o CSR0A, esse aqui, ele vai ter um bit de recepção, né? Que é esse bem aqui. Por acaso é o bit 7, né? Bit 7. Esse aqui. Esse bit 7, ele é o USART Receive Complete. Quer dizer, o que ele quer dizer aqui? Esse bit flag, ele é setado, ele é posto a 1. Quando nós temos dados que ainda não lidos no buffer de recepção. Ou seja, quando esse bit for a 1, quer dizer que ele tem dados que estão à espera de serem lidos, que ainda não foram lidos. Então, é isso que ele faz aqui. Nós vamos esperar que esse bit, dentro desse registrador, esteja a 1. Enquanto ele estiver a 0, a gente não faz nada. Então, enquanto ele estiver a 0, a gente fica preso nessa condição while, nesse while loop aqui. Quando ele for 1, a gente sai, o while loop é falso, então a gente sai dele. E quer dizer que nós já temos dados no buffer de recepção. O buffer de recepção é aquele buffer aqui, esse aqui, o DRN, né? No nosso caso, que a gente está usando é o DR0. Então, a gente pode retornar
o UDR0. Então, ou seja, essa função ela vai retornar qualquer coisa que estiver dentro do buffer de recepção. Tá aqui, é isso. Quer ver que é isso? Essa recepção. Pronto. Então, a gente recebe, né, os dados do buffer e retorna esses dados. Tá feito. Essa é a função. Eu posso até colocar o comentário aqui. Retorna os dados que estão no buffer de recepção. Pronto. Eu vou só colocar a assinatura dessa função aqui. Pronto. Para ver o que mais o que ele fala. Para ver o que mais o datasheet fala, né? Então pronto, é só isso. Então nós já temos a função de recepção, já temos a função de transmissão. Ele fala aqui como fazer a recepção para 9 bits de dados, que seria o par, né, com a transmissão de 9 bits de dados, que está lá em cima, mas a gente não vai fazer isso. Aí ele fala sobre a flag do receive complete e interrupções, flags de erro, checador de paridade, parity checker, desabilitando o receiver, aí flushing. Ou seja, o datasheet ele não vai te dizer como usar essas funções, ele só vai te dar as funções. Agora, como usar, aí é por tua conta e risco. Então a gente vai fazer isso agora. Como a gente vai usar, já que a gente já tem as duas funções de transmissão e recepção, como é que a gente usa elas agora, né? Então bora lá, né? Então vamos implementar isso. A gente vai implementar o que a gente vai implementar agora? A gente vai implementar o que a gente chama de função echo, ou seja, a gente vai transmitir um dado, a gente vai digitar no teclado um caractere, né? A, B, C, 1, 2, 3. A gente vai transmitir pela UART e a gente vai receber esse mesmo caractere pela porta série, pelo terminal. A gente chama isso que é o echo, né? Fazer um echo, né? A gente transmite uma coisa e recebe a mesma coisa de volta. Esse código é muito, muito simplão mesmo. A gente vai melhorar ele um pouquinho, mas é só para testar nossas funções de receber e transmitir, para ver se ela está certa. Para ver se é tudo ok, para fazer uma prova de conceito mesmo. Claro que assim, a gente pode fazer 1000 formas diferentes de colocar condições para pegar erros e tudo mais, mas bora fazer a coisa mais simples possível para entender a funcionalidade, entender como a coisa funciona mesmo no nível mais básico, né? Vamos lá. A gente vai tirar isso aqui porque a gente não vai usar agora esses toggles, os toggles são do GPIO, né? Para começar a coisa, a gente vai ter que importar a nossa biblioteca UART para poder ter acesso às funções que nós fizemos, né? Então, include uart.h, que foi a UART que nós fizemos, né? Ok, já tá uma coisa. A gente vai ter que começar pelo init, né? Pela função init. Então, assim a gente vai inicializar o art init, que é uma função void, né? Pronto. O baud rate que nós usamos é 9600, né? Já definimos isso no vídeo anterior. Aqui é a frequência de oscilação, aqui eu coloco 16 MHz. Tá. Então, o art init. Ok. Então, vamos transmitir e receber, né? Como transmitir e receber? Como a UART receive, ela devolve um signchar, então a gente vai criar aqui uma variável, um signchar. Eu vou chamar caractere recebido. Pronto. Então,
enquanto o Arduino estiver executando, o que a gente vai fazer? A gente vai receber o caractere. Então, caractere recebido vai ser igual a o art receive, que a gente vai receber, e a gente vai transmitir aqui, né? A gente vai transmitir o que? O caractere recebido. Só isso. Bora ver se funciona. Esse aqui eu chamar aqui echo, função echo, função echo. Transmitir um caractere e recebê-lo. Pronto. Vou aumentar um pouco isso aqui. Okay. Salva. Bora lá fazer build disso. Pronto. Build. Ok. Eu tenho aqui o Arduino conectado. O meu Arduino está conectado à porta C pela USB no computador. Então, eu vou fazer upload. Vamos fazer upload do código na placa. Failed. Acho que eu carreguei 2 vezes, foi isso. Ok. É porque eu tenho... Isso aqui é porque eu tenho a porta série, o terminal ligado na outra aplicação aqui atrás. Eu já fechei tudo. Tem esse problema aqui, pra gente fazer upload, tem que estar com a porta série vazia, né? Porque a gente está usando a mesma porta série que faz upload no Arduino, a gente está usando para isso. Então a gente tem que deixar a porta série livre. Vai fazer upload agora. Upload. Já fechei tudo. Pronto, entrou. Ok, pronto. Então já carregou o código que eu tenho, né? Eu vou usar o serial monitor daqui do próprio VS Code. Então, olha, eu vou carregar, vou digitar A, S, D, F, Enter, Q, W, E, R, T, Y. Ou seja, eu tô mandando um Q e tô recebendo o Q. Tô mandando Enter, recebo Enter. Mandando o T, recebo o T. Enter, Y, Enter, O, Enter, Enter, P, Enter, Enter. Isso aqui parece natural, né? Mas o que está acontecendo é a gente está transmitindo e recebendo isso no Arduino. Se eu quiser, eu vou fechar isso aqui e vou abrir o Teraterm. Esse aqui. Serial. Com 10. Ok. Olha. Deixa eu aumentar o tamanho da fonte. Bora provar que está funcionando de verdade. Bora provar. Eu vou comentar essa função do art transmit. Ou seja, eu só vou receber e bora ver o que acontece. Eu vou receber e vou transmitir de volta. Bora ver. Build. Aqui. Art. Build. Aqui ele reclamou que a variável caractere recebido foi criada, mas não foi usada. Tudo bem, vamos manter isso aqui.
sucesso é só um warning, né? É só pra gente provar um ponto. Eu vou fazer upload agora do código. Upload. Sucesso. E agora eu vou abrir o terminal. Ó, tô digitando e não recebo nada, porque eu só tô transmitindo, mas eu não tô recebendo no terminal, porque a gente só tá usando a função receive. Então a gente está transmitindo, mas a gente não está recebendo no terminal. Mas o caractere está indo para o UART, pela UART, ele está indo pela UART para o Arduino. E a gente só não está recebendo. Tá vendo? Então realmente nossa função, o nosso programa funciona bem. De novo aqui, salva. Upload. Serial. Agora, de novo, né? Então é isso, pessoal. Esse vídeo foi mais curtinho do que o outro. A gente vai continuar fazendo outras aplicações da porta-série do Arduino. Mas esse aqui foi um primeiro olhar, um primeiro exemplo da gente usando realmente as funções de transmissão e recepção que estavam lá no datasheet do Arduino do ATmega 328P. Obrigada por assistir e continue no canal. A gente vai avançar com os periféricos todos do Arduino Nano ou do Arduino Uno, já que eles são os mesmos microcontroladores, a gente pode usar nas duas placas. Até mais!